Fala galera, tudo na paz de Deus? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje vamos responder mais algumas respostas Como é? Vai responder o quê? Não acredito que tu disse isso não. dos inscritos aqui do canal. Se ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa o seu like, compartilhe o nosso conteúdo para que a gente possa continuar fazendo mais conteúdo como esse. Desde já peço desculpa pela demora em responder. Estou deixando para responder em vídeo porque fica uma explicação melhor. Assim eu acredito, né? E aí vocês vão dando o feedback de vocês a cada vídeo resposta desse. O que é que vocês estão achando de eu fazer todas essas respostas em vídeo? Alguns eu faço em shorts, outros eu pego o compilado de todos e faço o vídeo. Evelyn Valois. Acredito que é isso. O vídeo que ela viu é 5 ocasiões em que você não deve fazer um móvel de gesso. E tem também o vídeo 5 ocasiões ou 5 motivos para fazer um móvel de gesso. E ela diz aqui, boa noite, gostaria de saber as medidas das divisórias que você usa no guarda-roupa. O arroba Paraíba, Paraíba Doladodeca. Acho que é isso. Você usou quantas chapas? Olha, essas duas perguntas aqui, né? Duas perguntas, já teve algumas perguntas parecidas com essa e eu vou procurar esse projeto, tá? Desse guarda-roupa e mostrar para vocês. Eu já tenho um vídeo aqui no canal ensinando como você fazer o seu projeto, né? Já falei isso várias vezes. Você montar mesmo o seu projeto e calcular material. Mas eu vou procurar um vídeo, eu não lembro se nesse foram 21 chapas, 20 chapas, essa média. Mas eu vou procurar, que eu tenho tudo anotado, só não sei onde está. Vou procurar e fazer um vídeo para vocês, tá bom? Maiara Silveira, posso colocar debaixo de ar-condicionado? Aí a Raíssa Mello também, aqui no mesmo comentário, botou que também queria saber. Olha, em relação a se preocupar com a umidade do ar-condicionado, não tem problema nenhum. Mas qual o problema de você fazer um móvel abaixo do ar-condicionado? Seria essa profundidade do móvel, né? Lembrando que a gente faz ali uma média entre 40 e 50 centímetros, desculpa, de profundidade. Então, tendo à vista essa distância, né, 50 centímetros, para você colocar um ar em uma altura de entre 2,5 e 3 metros de altura de um guarda-roupa, acredito que você vai ter um problema em relação ao quanto vai resfriar esse ambiente ou como vai jogar, né? O ar vai jogar para esse ambiente essa refrigeração. Talvez tenha um problema em relação a isso aí. Em relação à umidade da refrigeração do ar-condicionado, eu acredito que não terá problema nenhum. Mas eu não recomendo, né? Eu não acredito que seria o ideal. O ideal seria você colocar numa parede separada e colocar esse ar-condicionado numa parede lateral. Mas se for fazer, não vai ter problema nenhum. Mas pode ter em relação à refrigeração, como ela vai refrigerar o ambiente, né? Porque o ar ele vai jogar e vai ficar provavelmente batendo ali por cima da parte superior do guarda-roupa, né? Então eu não recomendo, mas não acredito que vai ter algum problema não. Arque Bento Carvalho, quanto você cobrou por esse serviço? No caso, a pergunta dele aqui é como fazer um projeto e calcular material. Eu não sei se eu coloquei algum outro vídeo. Nesse caso aqui, eu só fiz o projeto, acho que esse foi um projeto de um cliente, a gente chegou nem a executar, mas eu mandei o projeto e o orçamento para ele, né? Então, geralmente, o orçamento a gente não cobra. Apesar que estou pensando muito bem em cobrar, porque às vezes a gente passa horas levando em consideração aí na casa do cliente, tirar as medidas, vir para casa, montar um projeto e mandar para o cliente novamente, você perde horas nisso aí, gasta combustível, mas a gente, por enquanto, não estamos cobrando nada em orçamentos, tá bom? Mas um serviço de um guarda-roupa aí, eu já falei isso outras vezes, um guarda-roupa aí de um tamanho bom, entre 3 metros de largura por 2,50, de altura 2,60, sai na média aí de uns 2,500, vai depender das divisórias, sempre vai depender das divisórias. Esse projeto aqui, eu não lembro, teria que ver novamente com o cliente, tá? Para ver o valor exato que eu cobrei a ele. Mas, de toda forma, nesse vídeo eu já mostro como você calcular, tá? Sobre os preços, acredito que vai ter alguma outra pergunta aqui sobre isso também, se eu não me engano eu vi. Sobre o preço que você deve calcular, você vai colocar suas diárias ali, ver quantos dias você for cobrar, se esse for o seu questionamento.
quantos dias você vai passar para fazer um serviço desse. Um guarda-roupa aí vai em média aí 5 dias para deixar ele pronto, né? Vai cobrar suas diárias, vendo aí as diárias da sua região, e sempre colocar uma porcentagem a mais, porque todo serviço ele pode ter algum atraso. A construção civil tem isso demais, aqueles imprevistos ali que você pode passar um dia e meio a mais, então sempre tem que ter uma margem acima, tá bom? Arroba Cleonice Moreira. Preciso de um desse. Quanto cobra para fazer? Já falei, né? Entre dois, essa daí é aquela do guarda-roupa de Israel que a gente montou, o melhor custo-benefício do mercado. Custou 2 e, na época, acho 2.200. Hoje estaria na média de 2.500 reais. Mais ou menos isso. Entregando ele já pronto, pintado, tá bom? Jeffrey Lima, maravilhoso vídeo. Se pudesse colocar o tamanho do roupeiro e o número de placas só para ter uma noção de custos. Eu não sei se você viu, Jeffrey, esse outro vídeo, né, que é ensinando a você mesmo fazer seu projeto e calcular. Seria interessante, né? Mas já falei sobre preços aqui, mas mais uma vez, vou sim procurar o projeto e fazer um vídeo sobre esse projeto aqui, diretamente desse imóvel que a gente fez. É o vídeo mais visto do nosso canal. Quase 500.000 de visualizações. Mais uma pergunta em como fazer seu próprio projeto. É o arroba Fernando Cardoso. Tem app que faz isso de graça. Você monta e coloca tudo o que você quer. Prateleiras, gavetas, varais e outras coisas. Sim, sim. Já até olhei alguns, mas os pagos são os melhores, na verdade, né? Mas dá para fazer, e tem essa opção que eu mostro aí, tá bom? Que dá para fazer com lápis em papel, não precisa nem de folha de ofício, na folha de caderno mesmo, se você quer rabiscar, ou de repente alguém que está tentando entrar nesse mercado. É interessante você ter até em 3D para mostrar para o cliente? Mas o mais importante para quem quer entrar na área é você aprender como fazer e ter um bom acabamento. Fazer a execução da maneira correta e ter um bom acabamento. O final de tudo é o melhor, você entregar algo para o cliente que ele se sinta satisfeito, que ao ver ele estou satisfeito, e outra, que seja duradouro. Se você montar da maneira correta, tudo direitinho dentro dos conformes, dificilmente você vai ter grandes patologias. Eduardo Piedade Rodrigues, qual o custo de material e mão de obra? Já falei isso aí. Arroba Wellington Lucas, show de bola, muito bom, Deus abençoe. Muito obrigado, Wellington. Rapaz, que nome difícil. Valmide Zacaval Cante de Albu, acho que é isso aí. Essa música de fundo atrapalha. Ele, no caso aí foi no Shorts, que eu explico como eu faço a preparação para o gesso não endurecer rápido. Alguns vídeos aí, né, principalmente os primeiros, tem esse problema aí, que eu quis colocar a música de fundo e ficou um pouco alto, né? Já pedi desculpa várias vezes aqui a várias pessoas que comentam, porque dei esse deslize, né? Mas dá uma olhada aí nos outros vídeos aí do canal, que a gente sempre está tentando melhorar. Alguns eu não coloquei mais músicas de fundo, outros eu coloquei porque eu acho que fica melhor, mas também estou deixando bem baixinho. Mas vai dando uma olhada nos outros aí, pode deixar no seu feedback, porque eu sempre agradeço. Com a umidade do chão em 3 anos a Deus. Olha, eu diria que em 3 anos a Deus, esses que você compra aí nas lojas, né? 3, 4 anos, tá caindo porte e tudo. Se for falar da umidade que vem do chão, se o ambiente ele tem esse problema, eu já evito fazer, tá? A gente tem hoje vários tipos de impermeabilizantes que a gente pode tentar resolver os problemas de umidade. A gente já evita fazer se tiver muito problema com umidade em paredes assim, locais assim. Mas mesmo se você estiver pensando nessa questão, se você colocar um outro de MDF, vai acontecer a mesma coisa e provavelmente vai até, vamos dizer, vai se deteriorar em menos tempo. Esse tipo de forro não tem a parte dos metais. Aqui fala o arroba Krisnak.
Krisnak 000. É sobre o vídeo do forro trincado, né? Que eu mostro para vocês como reestruturar um forro trincado. Não são todos os forros que a gente consegue fazer, mas a gente vai e olha, de repente, se der para reestruturar, a gente reestrutura, né? E aí, talvez ele só conheça o acartonado, que é bem mais novo, né, do que o gesso de plaquinha. No caso do gesso de plaquinha, ele não tem essa estrutura de metais. A única estrutura que segura o forro de plaquinha é aquele arame 18, né, que a gente usa o encapado aqui na praia, e as cravações com gesso e agave, que é feito ali nas pontas, entre a placa e a parede, tá? É a única estrutura que segura o forro de plaquinha. Ricardo Trindade, a dica do limão espremido na água é mais prática, principalmente para os novatos, sobre o segredo do gesso mais lento, né? O vídeo que a gente fez sobre... A única técnica que eu uso nessa preparação de gesso é preparar o gesso e bater ele, mexer a metade do gesso. É a única técnica que eu uso, tá, gente? Tem sim a do limão, o pessoal usa o produto, agora esqueci o nome, ácido cítrico, né? Justamente por causa do limão, o ácido cítrico. Tem pessoas que já compram isso e utilizam ele na água e ajuda. Eu já utilizei o limão, não achei tanta diferença assim, então eu uso essa técnica de só mexer a metade e tá dando certo para mim, mas o mais importante é o final da execução. Mas sim, todas as opções que estão aí no mercado são válidas, né? E como ele disse, principalmente para os novatos. Mas aí para os novatos também eu indico sempre fazer uma quantidade menor. Arroba Danila Duarte. Lindo. Obrigado, Danila. Arroba Mundo das Marias. De onde você é? É de São Paulo, Zona Sul? Não, já falei em outros vídeos, sou do Rio Grande do Norte. Moro em Muriú, município de Ceramirim, uma cidade aqui próxima a Natal. A gente mora aqui uns 40 minutos de Natal, da capital. O Valmir Souza Santos, ele fez aqui duas perguntas, né? No vídeo lá do mármore, do efeito mármore que a gente fez, aquele efeito mármore que a gente colocou as folhas de ouro. Uma pergunta é, o que usar para dar brilho? Pode usar algum tipo de resina? No vídeo eu mostro que eu uso cera de carnaúba, a gente passa a cera e dá o polimento. Pode usar resina? Sim, claro que pode. Esse aqui é feito com resina epóxi. Tá? No banheiro precisa de um tratamento diferente em questão de umidade? Se sim, o que seria? Olha, no mercado hoje existem diversos produtos que você vai encontrar para impermeabilizar. Então você pode utilizar algum produto para impermeabilização do banheiro. No caso do marmorato em si, do efeito mármore, nesse aqui eu estou fazendo com massa acrílica. Você pode fazer, você pode comprar já massas prontas, tá? Dessas marcas mais conhecidas aí, que são diretamente para o banheiro. Mas a gente está falando de massa acrílica. Mas o que eu diria para você é, faz o efeito, pode ser até com a massa acrílica e passa a resina epóxi. Porque aí você vai ter uma superfície totalmente isolada da água que vai bater ali. Eu indicaria evitar fazer na área de banho, né? Mas se quiser fazer, pode fazer também. Mas evita na área de banho e pode fazer à vontade na área ali depois do box, porque você não vai ter problema nenhum. Pode só até passar cera se quiser. Arroba Catilaipinho, acho que é isso. Catilaipinho. Boa tarde, excelente. Quantas placas de drywall para fazer um guarda-roupa? Vou pegar esse vídeo aí, mas no caso é para fazer esse guarda-roupa. Vou procurar e vou botar aqui para vocês quanto foi que eu gastei, tudo que eu gastei. Vou mostrar o projeto para vocês que foi feito, acho que numa folha de papel mesmo, de caderno. Vou mostrar para vocês bem direitinho. Seu conteúdo é muito bom. Já pensou em dar curso? Já pensei. Você iria ganhar muita grana com isso, além de propagar seu conhecimento. Tenho uma dúvida. Estou querendo fazer no quarto do meu filho, mas o piso é de cerâmica. Posso colocar
uma placa no chão com gesso cola, aqui é o Matheus Coelho. Tá, tem outras perguntas, mas tá. Geralmente, com cerâmica, eu colo direto com gesso cola no chão. Se você quiser, ele fala aqui, eu tenho que fazer algum tratamento. Se quiser, você pode passar bianco com cimento e rolar e fazer o chapisco rolado como chama, né? Esperar secar e fazer a colagem em cima. Vai ter bem mais aderência. Mas eu utilizo só o gesso cola mesmo, como a parte de baixo é onde vai receber todo o peso, então dificilmente você vai ter um desplacamento. Pelo menos até agora eu não tive esse problema. Então colo com gesso cola mesmo e aí sigo toda a estrutura. Outra dúvida em relação à emenda. Tem uma medida de 2 de largura, 2 metros, mas a placa é de 1,80. Como faria essa emenda? Olha, tem placas também de 2 metros. Dá uma procurada aí que você vai encontrar. 2 por 60. Tem ela de 1,80 por 1,20 e 2 por 60. Cuidado na profundidade, né? Dependendo da profundidade. Mas como também é roupa, dificilmente você vai ter algum problema. Mas para ela ter mais uma resistência, você pode abrir a parede, que foi o que eu fiz aqui. A parte de baixo desse armário que é suspensa e essa parte aqui, como ia pegar peso, eu embuti isso na parede, certo? E ela, como é suspensa, não tem aqui prateleira. Lá embaixo também não tem nenhuma prateleira para sustentar. Então, a gente corta e deixa embutido na parede, vai ter mais resistência. E quando estiver fazendo, coloca um calço assim, ó. Um calço no meio para segurar, deixando no nível, né? Depois que secar, você pode tirar tranquilo. Continue assim, você tem muito potencial para ensinar e ser muito grande ainda. Abraços. Muito obrigado, Matheus. Tamires Araújo. Será que esse material aguenta colocar porta? O vídeo que ela pergunta é o que eu faço com chapa simples. O com chapa simples fica mais difícil de você colocar porta porque é só uma chapa de drywall, ela tem ali 1,2 1 centímetro de 2 milímetros, né? Então, no de chapas coladas, né? Como no caso desse armário aqui, tem portas tranquilo, dá para botar. E eu sempre recomendo para guarda-roupas portas de correr. Mas mesmo nesse de chapa simples também dá para fazer. Também dá para fazer, porque todo o peso da porta é no chão. Se ela está bem nivelada e no prumo, então ela não vai pender nem para um lado nem para o outro, né? Então o peso dela vai ser para o chão, ela vai correr tranquilo. Aí você vê como vai fazer as fixações. E uma outra forma é você fazer uma estrutura, pode ser até em alumínio, né? Totalmente por fora para poder pegar essa porta. Mas dá para fazer sim. Essa placa é feita de quê? David Jaspion. Olha, o drywall ele é feito de gesso. Ele é feito de gesso com fibra de vidro. E tem esse revestimento aí de um cartão, né? Aquele papelão, né? O famoso papelão mais conhecido. Ele é um cartão preparado e você pode ver que ele tem um lado que é mais clarinho ali, um cinzazinho claro, que aquele lado ele vem tratado para pintura, tá bom? Mas é feito de gesso, o drywall é feito de gesso. Márcio Mota, parabéns pelo trabalho, muito bom. Gostaria de saber sobre a umidade, se tem risco por ter sido feito no chão ou você já usa um específico para não ter problema com umidade. Sim, a gente tem a placa, acredito que é a RU, que é a verde, né? No vídeo aqui do armário que eu fiz da minha pena cozinha, tem algumas que eu coloquei. Mas como eu sempre faço a pintura e utilizo o esmalte sintético à base d'água, então para respingos não tem problema. Mas falando nesse assunto aí de umidade, mais uma vez, se você tem esse excesso de umidade na sua parede, não é recomendado que você faça. Se essa umidade ela é ocasionada por questões externas da parede de fora, então você faz o tratamento com impermeabilizante, faz a pintura, deixa tudo ok e pode fazer, tá? Se o problema vem de baixo, aí você tem um problema maior, né? Em relação à umidade. Mas, no normal, no geral, qualquer móvel que você for fazer, você vai ter
se tiver umidade, você vai ter problema. Então, se for pensar no problema, porque é de gesso, vai molhar. Rapaz, eu tenho aqui, vou ver se dá para mostrar para vocês. Eu tenho aqui no quintal umas peças de gesso que a gente, umas molduras, né, para a gente fazer algumas colunas, que tá aqui, que leva sol, leva chuva. Você vê, tá até com, como é que a gente chama? Não é mofo, meu Deus. Tá até com lodo. E tá ali firme e forte, vamos dizer assim, não se desmanchou nem nada. Então tem uma mistificação aí muito grande em relação a o gesso molhou, não presta mais. Se tiver muito excesso de água, você vai ter problemas com gesso, é claro. Né? Até o reboco convencional de cimento e areia, se tiver muito excesso de água, você terá problemas. Mas questão de respingo, porque molhou, foi lavar a casa e molhou, isso aí não vai ter problema nenhum, vai danificar nada, certo? Janderson Tainan, fazer menos massa não seria melhor, irmão? No caso, ele está falando aqui do gesso. Sim, você pode fazer menos gesso para aplicar, né? Para não perder. Porque lá eu estou ensinando a minha técnica, que eu mexo a metade do gesso para poder utilizar todo o gesso que eu preparo. Você pode fazer menos? Claro. Só que quanto menos gesso você faz, menos você produz. Então, quanto mais gesso você consegue fazer e gastar aquela quantidade de uma vez, mais você vai produzir. Então, é sobre isso, sobre a questão de produção também. Porque imagina que eu vou fazer um gesso para fazer a cada, sei lá, cada 50 centímetros quadrados eu vou aprontando. O tempo que eu vou levar, porque cada vez eu vou ter que parar, preparar um novo gesso, esperar dar o ponto. Então, eu prefiro usar essa técnica. Mas para quem está iniciando, com certeza é interessante fazendo aos poucos. Quanto tempo demora para entregar um guarda-roupa pronto, 100% finalizado? @Lucas Fernandes Vanoni. Esse aí que você assistiu, se eu não me engano, a gente finalizou ele acho que em 5 dias, mais ou menos 5 a 6 dias, né? Porque a gente termina em torno de 2 dias e meio a 3 dias para concluir ele, e aí 1 dia e meio a 2 para finalizar a parte da pintura. Então, mas isso a gente também que já tem a prática. Se você vai começar agora, coloca aí 1, 2 dias a mais, tá? Para ficar mais tranquilo. Olá, você indica alguém aqui em Recife que faça esse trabalho? Infelizmente não. Tem um grupo aqui, pessoal, de várias regiões, mas eu sempre pergunto lá, pessoal do Rio de Janeiro, de São Paulo precisa, e ninguém nunca se pronuncia. A galera também trabalhando muito, com muita obra, principalmente agora para o final de ano, né? Então fica difícil de indicar. Até aqui no meu lugar eu tenho muita dificuldade com mão de obra, a gente finda deixando muito serviço, deixa de pegar muito serviço, porque a gente não dá conta, né? Pau com ovo diabólico, acho que é isso. Ele fala aqui, usei o ácido cítrico e funcionou na preparação do gesso, demora para endurecer. Se usou, deu certo, continua, tá? O mais importante é o acabamento final ficar bom. E ele faz aqui, por que o gesso trinca? Olha, a patologia dentro da construção civil é algo que sempre acontece. Você pode ter uma coluna que trincou. No gesso, geralmente o que a gente faz, se tiver alguma trinca, se você está falando de parede, né, de revestimento, alguma trinca em gesso, provavelmente foi a parede que trincou. Se é o revestimento, não há problema do revestimento. Se teve só no revestimento, é difícil, talvez por uma quintura em excesso, né, excesso de calor, pode acontecer. Por aqui, eu sou do Nordeste, nunca tive esse problema do gesso trincar. Tem muito em forro. Por que o forro trinca? Aí a gente tem diversos motivos. A parede pode rachar e o forro com certeza vai rachar. A estrutura como ela foi feita do próprio gesso, os arames como foram colocados, então tem vários motivos, tá bom? Então eu tenho um vídeo ensinando aí como montar forro. Se sua pergunta aqui foi no vídeo em relação à preparação do gesso, mas se é em relação a forro, eu tenho aqui vídeo no canal ensinando como montar o forro passo a passo, como fazer uma estrutura boa, como amarrar os arames. Dá uma olhada lá se for fazer, para fazer da maneira correta.
mas é inevitável que possa haver uma trinca ou uma fissura, sempre pode acontecer. Até na parede acontece, imagina num gesso, né? Rosana, onde comprar drywall? Olha, não sei de que região você é, né? Aqui por Natal a gente tem algumas lojas que vendem casa de gesso. Eu compro lá na Diviaço. A Leroy Merlin também vende. Se na sua cidade aí tiver uma Leroy Merlin, você pode entrar em contato e perguntar se eles têm. Ou você digita aí drywall no Google, pesquisa pela sua região e você vai encontrar algum local que disponibilize o drywall para vocês. É isso aí, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Deixa aí nos comentários o que vocês estão achando de eu responder a vocês aqui através de vídeo. Se ficou alguma dúvida, pode perguntar, que eu vou sempre tentar responder da melhor maneira possível. De repente aí eu faço um vídeo exclusivo para uma única pergunta, dependendo da dúvida de vocês. Valeu e até o próximo vídeo.